Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, química geral inorgânica, separação de misturas heterogêneas, exercícios. Vamos lá! Primeiro exercício. Leia o texto para responder à questão. Os indígenas Yanomami desempenham um papel fundamental na constituição da sociedade brasileira, contribuindo de maneira significativa para a riqueza e diversidade do panorama cultural do país. No entanto, a presença do garimpo, vamos grifar essa palavra aqui, na terra indígena Yanomami, contaminou a água dos rios da região com mercúrio, o que representa uma ameaça à existência dessa cultura. Na extração do ouro, os garimpeiros utilizam bateia e água para separar pequenas partículas de ouro da areia aurífera, e das outras partículas menores. Porém, para separar pequenas partículas de ouro de outros sedimentos, os garimpeiros utilizam outro processo que consiste em adicionar mercúrio à mistura coletada no garimpo. Gente, o mercúrio, ele gruda no ouro, deixa o ouro mais pesado para não ser arrastado, Daqui a pouquinho a gente vai falar o nome desse processo aí. Após esse processo, o mercúrio é descartado nos rios e a contaminação da água faz o mercúrio atingir quase que diretamente os indígenas. Certo? Agora ele vai falar uma quantidade aqui, que não tem nada a ver, análise da amostra, 4,2 gramas, beleza, Pessoal, o índice é considerado altíssimo, etc, etc. Aí ele vai falar assim, ele vai falar assim, para responder a questão, leia o texto 1 que a gente acabou de ler. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto do processo de separação de misturas empregado para separar pequenas partículas de ouro da areia. Pessoal, levigação, tá? Para separar o ouro da areia aurífera, a gente usa levigação. Falou em garimpo, separação de areia e de ouro, galera, você tem que lembrar da levigação. Como é que funciona? Pega um recipiente, chamado bateia, coloca a mistura e faz a mistura ser submetida a uma corrente de água, tá? A água arrasta o componente mais leve, a areia no caso, e se tiver ouro, ele fica separado. Isso chama-se levigação. Demorou? Agora, exercício de número 2. Uma cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos recebe diversos plásticos que são polímeros com diferentes densidades. Aqui, pessoal, ele colocou o nome do plástico, do polímero, a sigla e a densidade dele em grama por ml, tá? Beleza. Aí ele fala assim, para a reciclagem dos plásticos, a cooperativa realiza a trituração. Então ele moe, tritura os plásticos e eles estão misturados, tá? E para fazer a separação desses resíduos, a mistura de plástico é colocada em um recipiente contendo uma solução com densidade apropriada, executando-se a seguinte sequência de operações com a remoção do material sobrenadante em cada etapa, tá? Então vamos lá, pessoal, ele pegou a mistura total, que tinha 4 componentes, colocou uma solução 1 e o único que sobrenadou foi o PEBD, certo? Esse primeiro aqui, cuja densidade é 0,92, é o menos denso de todos. Todos os outros, pessoal, eles foram lá para o fundo, só tem um sobrenadante. O que significa? Que o líquido que foi usado, ele é mais denso que o PBD e ele é menos denso que o resto, porque o resto foi lá para o fundo do recipiente. Legal? Então, o único que sobrenadou foi o PEBD. Então, significa que ele usou um líquido
que tem densidade maior que 0,92 e menor que 0,96, porque todos esses três aqui foram lá para o fundo do recipiente. Então vamos ver os líquidos que ele tinha à disposição. Pessoal, ele deve ter usado, ele deve não, né? Ele usou uma solução de álcool 45%, porque a densidade dele é 0,94, tá? É maior que 0,92 e menor que o resto. Então eu já sei que a solução 1 é a solução do álcool. Então já pode tirar a letra B, já pode tirar a letra D, já pode tirar a letra E. Pessoal, exercício 2, ou é a letra A ou é a letra C. Beleza? Aí é o seguinte, ó. Ele tem esses outros três aqui misturados. Ele vai usar uma solução que ele está chamando de solução 2 e o único sobrenadante é o PEAD. Beleza? Olha aqui, ó. O PEAD tem uma densidade igual a 0,96, galera. Então significa que o líquido que ele usou tem densidade maior que 0,96 e menor que 1,36, porque esses dois aqui foram lá para o fundo do recipiente. Olha lá, o único sobrenadante, quando eu coloquei a solução 2, foi o PEAD, tá? Então a densidade é maior que 0,96, menor que 1,36. Vamos ver as alternativas aqui. Maior que 0,96 e menor que 1,36. Pessoal, então o segundo foi água da torneira, portanto já dá para saber que a resposta certa é a letra C. Só um detalhezinho, aqui ele ficou com a garrafinha PET, né? O PET e o PVC, e ele usou a solução 3. Quem foi para cima, o sobrenadante, foi a garrafinha PET. Então ele usou um líquido aqui, ou uma solução, galera, com densidade maior que 1,36, menor que 1,40. Aí, no caso, certo? Seria a salmoura, e isso corrobora que a resposta certa é a letra C. Exercício de número 3. Galera, um exercício bem simples, mas eu pus aqui para você lembrar o nome desse aparelho aqui, tá? Vamos lá então, ó. Em um dispositivo é inserida uma mistura heterogênea de água e óleo. Mistura heterogênea de 2 líquidos. A mistura passa por um processo de separação e, com o auxílio de uma torneira, regula-se a saída do líquido de maior densidade, conforme ilustrado abaixo. Galera, qual é o nome desse aparelho aqui? Bom, primeiro, deixa eu colocar aqui o nome do processo. Gente, você lembra que esse processo chama-se decantação. Quando eu tenho 2 líquidos immiscíveis e a gente usa esse aparelho aqui, que tem uma torneirinha embaixo, a gente chama o processo de decantação. Como é que chama esse aparelho aqui? Ó, você pode falar funil de decantação. Funil de decantação. Certo? É um nome possível para esse aparelho. Pode chamar funil de separação. Separação. E ele ainda tem um outro nome, funil de bromo. Tá legal? Então, ó, esse aparelho aqui, que tem a torneirinha embaixo, que serve para separar 2 líquidos immiscíveis, certo? Que serve para fazer uma decantação, é o funil de bromo, funil de separação ou funil de decantação. Não esqueça isso, tá? Então, a resposta certa para o exercício de número 3, letra B. Pessoal, agora exercício de número 4. Leia a seguir o trecho da música Água e Óleo, de Vanessa da Mata. Nós somos igual a água e óleo, que jamais se juntará, só durante algum tempo em que se pode misturar. Com base no trecho da música e no conceito de misturas e processos de separação, considere as afirmativas a seguir. Pessoal, 1. O óleo não se mistura com a água porque tem caráter hidrofílico errado, pessoal. Filo significa amigo. Hidrofílico seria amigo da água. Se o óleo não se mistura com a água, ele é hidrofóbico e não
hidrofílico. O item 1 é falso, portanto. 2. Para separar a água do óleo, deve-se utilizar um processo de filtração. Não, pessoal, é a decantação. Filtração é quando a mistura é heterogênea entre sólido e líquido, certo? Como a gente tem dois líquidos, o item 2 está falso. Terceiro, para que a água e o óleo se misturem, pode-se utilizar um emulsificante que tem afinidade tanto com moléculas de óleo quanto de água. Pessoal, isso é verdadeiro. Tensoativo, presta atenção, tensoativo, surfactante ou emulsificante são sinônimos, certo? E isso se refere a moléculas anfifílicas. O que é uma molécula anfifílica? Ela tem na mesma estrutura uma parte polar e uma parte apolar, tá? Então, esse emulsificante, ele poderia dar uma homogeneizada nesse sistema. Então, tá certo esse item aí. Legal? Agora, item 4. Água e óleo formam uma mistura heterogênea em que um sistema bifásico, com uma fase sendo óleo e a outra água. Gente, verdadeiro, né? Beleza? Então, os itens corretos, 3 e 4. Alternativa, letra C. Exercício de número 4, pessoal, letra C. Exercício de número 5. Esse é legal também, ó. Ligas metálicas são criadas para melhorar alguma característica de alguns metais. Por exemplo, o material resultante da mistura de ouro com prata e cobre resulta em uma liga metálica fácil de manusear para a confecção de joias, sem contar que pode haver variação da tonalidade do ouro a partir dessa mistura. Gente, é o ouro 18 quilates, né? Se você usar 75% de ouro, 12,5% de prata, 12,5% de cobre, é o ouro 18 quilates. Para separar a mistura mencionada no texto, é adequado utilizar o método de catação. Gente, errado, né? Na liga metálica, você não consegue, né, através da mão, tirar cada componente. Eles estão formando uma mistura homogênea, legal, entre sólidos. Fusão fracionada, galera, essa é a resposta. Você coloca a mistura aqui, certo? Então você tem aqui o ouro, vamos supor que seja o 18 quilates, tá? Pode ser qualquer ouro. Aí aqui embaixo desse recipiente tem uns furinhos, tá? O que você vai fazer? Você vai aquecer, vai colocar fogo, vai aquecer. Você tem ouro, prata e cobre. Você começa a aquecer. Quando chegar no ponto de fusão do material que tem o menor ponto de fusão, ele vai virar líquido. Aí ele escorre por esses furos aqui e a gente recolhe. Entendeu? Depois você continua aquecendo até chegar no ponto de fusão do segundo líquido. De boa? Então a gente chama isso daí de fusão fracionada. Pessoal, quando você tem ligas metálicas, principalmente se elas forem homogêneas, ligas metálicas, que é a mistura de sólidos, de metais sólidos, você separa por fusão fracionada. Exercício de número 6, queridos. Ele fala assim, ó. O biodiesel, que se destaca por ser originado de fontes renováveis, é um combustível que contribui para a preservação ambiental. Ele é combustível limpo, né? Renovável. Seu processo de produção se inicia por meio de uma reação química conhecida como transesterificação, que resulta na formação do biodiesel e da glicerina. A glicerina seria um subproduto, né, na reação de transesterificação. Posteriormente, é necessário realizar a separação desses dois componentes. Sabe-se que a mistura de biodiesel e glicerina possui duas fases distintas. Galera, a glicerina é polar e o biodiesel tem uma cadeia longa, né, um éster de cadeia longa, ele é apolar. Então você vai ter dois líquidos immiscíveis, sendo o componente de interesse presente na fase superior. Então veja só, a gente vai fazer uma decantação, né? Lembra?
Quando você tem líquidos immiscíveis, você vai fazer a decantação. Então ele falou que a fase de interesse, né, o componente de interesse, está na fase superior. Então o biodiesel ele está em cima. Então aqui a gente teria a glicerina, tá? Glicerina ou glicerol. Aí ele fala assim, ó, em relação à glicerina, o subproduto obtido como produto secundário, esse combustível pessoal, ele está abaixo do biodiesel, né? Então ele é mais denso que o biodiesel e deve ser separado por destilação simples. Exercício 6. Peraí, ó. Sabe-se que a mistura de biodiesel e glicerina possui duas fases distintas, sendo o componente de interesse presente na fase superior. Então a glicerina ela estaria na fase inferior. Em relação à glicerina, obtido como produto secundário, esse combustível é mais denso e deve ser separado, pessoal, por destilação fracionada. Não. Ó, vamos fazer por partes. Filtração, errado. Filtração, errado. Certo? Destilação simples, não, porque a mistura é heterogênea. Destilação fracionada também não. Certo? Gente, então, exercício de número 6 seria a letra B. Só que é o seguinte, ó, a glicerina, né, obtida como produto secundário, esse combustível é menos denso. Então, ó, na verdade, a gente tem aqui que ele falou que o de interesse, que é o biodiesel, ele fica na parte de cima, né? Tá? Então significa que a glicerina é mais denso e deve ser separado por decantação. É a letra B, mas se ele está se referindo... só um minutinho, ó. Em relação à glicerina obtida como produto secundário, esse combustível, sim, ele está se referindo ao biodiesel. Beleza, agora sim, pessoal, biodiesel, certo? Agora sim, ele é menos denso, né? O biodiesel é menos denso e deve ser separado por decantação. Beleza. Em relação à glicerina, o biodiesel, ele deve ser separado por decantação. Ele é menos denso, né? Porque está na parte de cima. Agora sim, legal. Exercício 6, letra B. Agora, exercício 7, galera. O magnésio metálico utilizado em ligas leves é produzido em um processo que envolve várias etapas e utiliza a água do mar como matéria-prima. A primeira etapa desse processo consiste na reação entre íon Mg2+, e hidróxido de cálcio, obtendo uma mistura que contém hidróxido de magnésio pouco solúvel e íon Ca2+, de acordo com a equação química. Veja, pessoal, ó, ele obteve o MgOH2, que é pouco solúvel, portanto ele vai ficar no estado sólido, e a gente tem íons aqui dissolvidos, ó. Aquoso significa que está dissolvido em água. Moral da história, eu tenho duas fases, uma fase líquida, aquosa, e eu tenho um sólido, legal? Mistura heterogênea. Quando eu tenho mistura heterogênea entre um sólido e um líquido, pessoal, é a filtração. Por exemplo, areia e água, certo? Heterogênea, sólido, líquido, filtração. Então a resposta aqui é a letra A. Exercício de número 7, alternativa correta, letra A. Ó, é só você verificar aqui, ó. Tem um sólido e uma solução aquosa, e um líquido. Beleza? Aí você vai fazer a filtração. De boa? Exercício de número 8, galerinha. Observe a imagem. Ó, nós temos um sachê, legal? Colocado em água quente, galera. Ou seja, a gente está fazendo um chá, né? Ele quer saber, durante esse preparo, ocorrem dois processos de separação de misturas. São eles. O negócio é o seguinte, ó. Tanto quando você vai fazer um cafezinho ou um chá, você coloca o pó ou o sachê numa água quente. O que a água quente faz? Ela extrai as substâncias que vão fazer parte da bebida.
tá? Aí, para tirar o sólido que a gente não toma, o pó que a gente não toma, a gente faz uma filtração. Então, a resposta aqui, pessoal, é letra C. Legal? Exercício de número 8, letra C. Nós fazemos uma extração com solvente, que é água quente, depois a gente faz uma filtração. Quando você faz um cafezinho, você coloca água quente no pó, beleza? Dentro de um filtro. A água extrai a substância que vai fazer parte da bebida e o filtro, ele faz a filtração e retira aquele pó que a gente joga fora. Legal? E no caso do chá, o sachê, ele já é quadriculado, né, perfurado, ele faz a filtração. Ele atua como um filtro. Joinha? Então, exercício de número 8, letra C. Exercício 9. A naftalina é um produto comercial tóxico utilizado no combate a insetos como traças, moscas, formigas, etc. O seu odor é percebido a temperatura ambiente, o que possibilita o afastamento dos insetos do local em que essa substância está presente. A naftalina possui ponto de fusão de 80 graus Celsius e ponto de ebulição 218. É correto afirmar que o fenômeno físico que permite a aplicação da naftalina no combate a insetos, pessoal, fácil, né? Sublimação. A naftalina, ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Isso chama-se sublimação. Legal? Quem mais sofre sublimação, galera? Gelo seco, que é o CO2 sólido, certo? O iodo, tá? E a cânfora, junto com a naftalina, são os 4 materiais que sofrem sublimação. Agora, exercício de número 2 não, né? Esse é o 10º exercício, o último, só que tem esse texto base 2 aqui. Um dos desafios da agricultura moderna é gastar menos água nas lavouras sem comprometer a produtividade. Pesquisadores de São Carlos desenvolveram um hidrogel biodegradável e superabsorvente para uso em lavouras cultivadas em solos áridos que sofrem com a seca ou em plantações irrigadas, a fim de reduzir o consumo de água. Misturado ao solo, o produto tem capacidade, né, o tal de hidrogel, tem capacidade de absorver grandes quantidades de água da irrigação, seja da chuva ou artificial, servindo como uma reserva hídrica em períodos de estiagem. Quando a água líquida é absorvida pelo hidrogel, o produto resultante também é um gel, tá? O hidrogel é produzido a partir de polímeros naturais, como quitosana, derivada da quitina, um polissacarídeo encontrado no exoesqueleto de crustáceos. E goma gelana, que é obtida a partir da bactéria, tá o nome dela aí, após a fermentação da glicose, pessoal. Fermentação da glicose, utilizando-se álcool isopropílico. A goma é então seca e moída. Já dá para saber que essa goma aí é sólida, né? Ela foi seca e moída, tem que ser sólida. Considere que a reação de polimerização que produz a quitina seja essa daí. Galera, acerca do assunto tratado no texto e considerando que a constante de Avogadro 6 vezes... Ele colocou isso porque deve ter algum exercício complementar depois, tá? Aí ele fala assim, ó, para responder a próxima questão, leia o texto 2 que a gente acabou de ler. Aí ele fala assim, ó, infere-se das informações do texto que um método viável para se extrair a goma gelana do meio da cultura de bactérias é a... Gente, vamos dar uma voltadinha aqui, ó. Deixa eu só dar uma limpada aqui para ficar mais fácil para te explicar. Ó, ele está falando, galerinha, olha para mim, ó. Ele está falando para extrair a goma gelana, tá? Lá das bactérias. Então vamos voltar lá. Ó, a goma gelana que é obtida a partir das bactérias após a fermentação da glicose. Galera, a glicose é sólida, tá?
Glicose é um açúcar e a temperatura ambiente ela é sólida. Ele usou álcool isopropílico. Galera, o álcool isopropílico, ele tem uma cadeia pequena, cadeia orgânica pequena, e uma hidroxila, portanto, ele é polar. Certinho? Aí ele fala que a goma é, então, seca e moída. Então, a goma também é sólida. Olha só que interessante, ó. Você tem a glicose, que é sólida, e você tem a goma, que também é sólida. Ele colocou álcool isopropílico na mistura, um líquido. Meus queridos, quando você tem dois sólidos e você usa um líquido para fazer a separação, por exemplo, vamos supor que você tem sal e água. Você tem sal e areia. Sal e areia. Você coloca água. A água dissolve o sal e a areia vai lá para o fundo. Isso a gente chama de dissolução fracionada. A água, no caso, dissolveu só o sal, não dissolveu a areia. Dissolução fracionada. É exatamente o que aconteceu aqui. Você tem a glicose, tá? Aí você coloca as bactérias, elas começam a atuar e forma a goma. Aí você precisa separar da glicose resultante das bactérias, né, e a goma. Aí você coloca álcool isopropílico. O álcool isopropílico ele vai dissolver a glicose, porque a glicose ela é polar, tá certo? E essa goma aqui, ela é apolar. De boa? Tem uma cadeia longa, ela é apolar. Certinho? Então, nesse caso, dois sólidos de solubilidades diferentes, colocou um líquido que dissolveu é a dissolução fracionada. Pessoal, a resposta certa para o exercício 10 é letra D. É como se você estivesse tendo, né, por exemplo, como eu repetindo, né, você tem sal e areia. Coloca água, ela vai dissolver apenas um dos sólidos, aí você faz uma dissolução fracionada. Só um detalhe, ó, só colocar o solvente não garante que você já separou, viu? Depois você vai ter que fazer, por exemplo, uma filtração, uma evaporação, tem que fazer coisas complementares. Tá legal? Um abraço para vocês, até a próxima!